Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. Quatro Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, a Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Grande parte da população adulta não sendo vacinada. A gente vai trazer o alerta às consequências. Várias doenças em termos de epidemias podem voltar. O frio cai drasticamente a temperatura. Há risco para o coração, o sistema cardíaco. A gente vai destacar também. Unimed Marília amplia o seu programa contra o tabagismo. Escorpiões. É preciso manter a área urbana devidamente limpa. E o que fazer na possibilidade de uma picada por escorpião? Na região, uma menina de 4 anos perde a vida. Foi picada pelo escorpião no quintal da própria casa. Multas de trânsito poderão ser pagas com cartão de crédito em até 12 parcelas. E no dia de São Bento, o padroeiro de Marília, você vai saber um pouco mais sobre o santo. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. E atenção, você que se utiliza muito do WhatsApp, é uma tecnologia que realmente impressiona pelo acesso mundial. Novidade para a utilização. Confira qual. O WhatsApp liberou uma ferramenta que dedura mensagens encaminhadas para todos os usuários do Android, iPhone e Windows Phone. O recurso é uma das medidas da empresa para combater a disseminação de notícias falsas e de spam. Para usar a função, basta atualizar o aplicativo para a última versão. De acordo com o WhatsApp, a marca de encaminhamento de mensagens servirá para que o usuário identifique mais facilmente se a outra pessoa realmente escreveu o texto. Com isso, a empresa espera facilitar o reconhecimento de conteúdos que possam ser correntes, tentativas de golpes ou notícias falsas. O WhatsApp recomenda ainda que os usuários bloqueiem pessoas que encaminhem mensagens nocivas com frequência. Torcer para que dê o resultado esperado. A temperatura cai drasticamente, não é nenhuma novidade, porque afinal de contas estamos no inverno, mas sempre há uma preocupação com relação aos problemas cardiovasculares. Há risco, é verdade que os problemas cardíacos na época do inverno têm um crescimento de 30%, por isso convidamos o cardiologista Paulo Moreira para comentar. Doutor Paulo, boa noite. Boa noite, José Henrique. Existe perigo, existem inconvenientes, existe maior risco com o frio. O frio acentuado traz alguns fatores de piora das doenças cardiovasculares. O primeiro é patologia, intercorrências clínicas. Imagine um velhinho com insuficiência cardíaca de idade avançada e cardiopatia avançada também, de longo tempo de evolução, e com uma insuficiência cardíaca de difícil controle. Qualquer intercorrência, qualquer comorbidade desse indivíduo, desse velhinho, pode complicar o quadro clínico, pode dificultar o sucesso da terapêutica da sua doença crônica. O frio é pior. Então, as intercorrências, por exemplo, infecções pulmonares, pneumonias, vias aéreas, etc., isso complica e pode piorar a compensação do indivíduo cardiopata, doente do coração. Outro fato é que existem complicações para o lado do coração.
O frio é vasoconstritor. O frio produz constrição dos vasos, das artérias. E a vasoconstrição, de um modo geral, é sempre deletéria, é sempre ruim do ponto de vista clínico, do ponto de vista circulatório para o indivíduo. Os vasos foram feitos para dar vazão ao sangue e, na medida em que eles estão com uma vasodilatação, uma função endotelial normal, se dilatando com facilidade, de um modo geral é melhor. E a vasoconstrição, é claro que ela é necessária numa série de condições, principalmente setorialmente, vasos de um lugar, de uma região, mas de um modo geral a vasoconstrição é ruim. Por exemplo, a vasoconstrição aumenta a resistência periférica e todo começo de inverno, quando cai a temperatura, os cardiologistas recebem muitos clientes precisando aumentar a medicação para a pressão arterial, que a vasoconstrição, o frio é um fator de aumento da pressão arterial. O frio pode provocar angina, dor do peito de natureza coronariana. Os fatores desencadeantes de quem já tem obstrução coronariana aterosclerótica, os fatores desencadeantes da dor, do ataque de angina, são emoção ou esforços físicos, os mais comuns. Mas o frio também pode desencadear a angina. Não só o frio do ambiente, um frio intenso em que o indivíduo saia do ambiente aquecido subitamente, mal protegido, mal agasalhado por um ambiente muito frio, ele pode ter dor, pode ter angina desencadeado pelo frio. Ele pode ter também o frio de ingerir gelados. O esôfago, caminho inicial do aparelho digestivo, passa imediatamente em contato, atrás do coração, em contato com o coração. E o frio no esôfago, bebidas geladas, gelo no esôfago, pode desencadear alterações cardiológicas, vasoconstrição coronariana, etc. Isso é pouco lembrado aqui em Marília, que nós temos um clima quente. Mas na minha terra, Curitiba, da qual vocês, Henrique, estava queixando há pouco, e aonde no curso de medicina nós aprendimos técnicas para examinar o paciente no inverno, aquecer as nossas mãos para não colocar a mão gelada no paciente e assim por diante. Quem é de Curitiba, fez o curso em Curitiba, encontrava menos raramente o frio como um fator desencadeante de angina. Eu conto sempre de um paciente que foi paciente por longos anos aqui, operou-se 3 vezes do coração, era um amigo que eu queria muito bem. Ao longo de uma vida de tratamento, uma época ele não queria mais operar do coração, mas ele voltou para operar porque ele não aguentava não tomar um refrigerante gelado, não tomar uma cervejinha gelada, água gelada, qualquer coisa, ele tomava bebida fria, desencadeava dor no paciente, o limiar de dor dele era muito baixo. Então todos esses fatores são em conjunto e outros menos fazem com que o frio aumente o risco de cardiopatias. É muito bom esse programa que o Zé Henrique faz habitualmente, a mídia toda faz, de divulgação da prevenção médica, o que tem que fazer, os cuidados que tem que se ter, porque a informação na população é importante para aumentar a longevidade, para aumentar a média de vida das pessoas. Nós estávamos vendo outro dia, revendo a longevidade com a hipertensão arterial. A longevidade com a hipertensão, que em São Paulo está em 75 anos, mais ou menos, mas varia de acordo com a capacidade financeira, com o grau cultural, seu bairro é o bairro chique, o distinto, seu bairro é o bairro mais simples, porque o padrão de cuidado, de conhecimento sobre saúde, de frequência médica, consultório médico, sendo maior, aumenta a longevidade do hipertenso, como demais aumenta
aumenta a longevidade em todas as áreas. Na hipertensão, a mortalidade por hipertensão aumenta de acordo com o menor grau de instrução. A instrução aí tomada como um índice, porque é difícil adotar outros, então adota-se, vamos imaginar, a escolaridade, o número de anos estudado como ligado ao talvez um padrão de informação maior. E o padrão de formação maior, o número de anos de escolaridade influi na sobrevida, no número de anos de sobrevida na hipertensão arterial. Então, o paciente que tem mais anos de estudo, tomado aí não a rigor, mas como uma das poucas maneiras de medir o padrão educacional do indivíduo, do grau de conhecimento, influi profundamente na longevidade do hipertenso. Então, todas essas notícias que vão ser dadas, por exemplo, eu desejo muita sorte à doutora Dirce, que vai falar sobre o fumo, do programa de abandono de cigarro e de prevenção de fumo e de abandono de fumo da Unimar. Isso é fantástico, porque o indivíduo que tenta abandonar o fumo sozinho tem um índice de insucesso de cerca de 70%. Me corrija se não for isso exatamente. E ao passo que o índice de insucesso desses programas chega a ser de 20%, 30%, às vezes menos. Então é muito mais fácil, com apoio, com informação, com equipe multidisciplinar atuando, etc. De modo que a informação sobre a saúde do povo, que o Zé Henrique, como a imprensa brasileira, a mídia brasileira em geral, ela atua informando, e isso é altamente benéfico, porque não é só medicar na hora que as coisas acontecem. O frio tende a ter uma mortalidade maior, mas já a doença instalada, é uma coisa mais de momento, sazonal, mas é muito importante ter um padrão cultural para eliminar os fatores de risco que são perfeitamente factíveis eliminar esses fatores de risco. E se eliminasse, se esses fatores de risco fossem afastados da vida das pessoas, o fumo, que a doutora Dirce vai falar em nome da Unimed, a obesidade, a cintura abdominal, o esporte, a atividade física e até o bem-estar emocional, todas essas coisas correlatas, esses fatores de risco, se fossem contornados, diminuiriam em muito a mortalidade, a ponto de a principal doença que mais mata no mundo, que é a aterosclerose, que é a obstrução coronária, a insuficiência coronária, somada ao acidente vascular cerebral, são a principal causa de morte mundial. Elas se reduziriam a uma doença bem pouco frequente se nós conseguirmos convencer as pessoas a afastar esses futuros. Muito bem, obrigado ao cardiologista Paulo Moreira. E outra preocupação do momento com relação à saúde: caiu drasticamente o índice de cobertura vacinal do Brasil, de crianças a adultos, e as epidemias estão voltando. Quando o cuidado é com eles, não falta atenção. A gente já está agora completando o primeiro ciclo, né, de vacinação dos primeiros anos de vida. Sempre trago direitinho. Mas e no caso da carteira de vacinação dos adultos, o cuidado é o mesmo? Eu não visito o meu cartão como eu visito o dela. Laurinda trouxe o filho Felipe, de 11 anos, para se vacinar. Aproveitou e trouxe a caderneta de vacinação dela para receber a imunização que faltava. Só aproveitei e botei em dia a minha vacinação. O meu eu comecei só agora. Só nem tinha carteira. Quando se trata de vacinação, boa parte da população pensa logo nas crianças, mas na idade adulta, essa proteção também é muito importante.
A recomendação é que os adultos que tenham entre 20 e 59 anos tomem 4 vacinas. Já os idosos acima de 60 anos precisam tomar 3. O problema é que muita gente deixa de procurar o posto de saúde e se imunizar. Segundo o Ministério da Saúde, menos de 5% dos adultos estão com a carteira de vacinação em dia. Os adultos precisam procurar os postos de saúde para receber as vacinas contra hepatite B, febre amarela e a tríplice viral, que previne contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Também precisam receber as doses da duplo adulta contra difteria e tétano. Os idosos tomam essas mesmas vacinas, com exceção da tríplice viral, e se houver recomendação médica, podem ser imunizados contra outras doenças, como a pneumonia, por exemplo. É muito importante que as pessoas entendam que as doenças não aparecem porque a gente vacina as pessoas, né? Então, se a gente manter todas as pessoas vacinadas de forma adequada, a gente não vai ter a doença e aí a gente promove mais saúde para a nossa população. A imunização, ela não só me protege, né? Ela protege toda a comunidade. Então, eu não me vacino por causa de mim, eu me vacino porque isso é parte de uma política pública de saúde coletiva, né? Então, me protegendo, eu protejo as pessoas em volta de mim. Confere, Unimed Marília amplia o programa de combate ao tabagismo. E atenção, caminhoneiros, a Câmara Federal aprova a medida provisória do frete. Já, já.